Como é que tá o domingo de vocês? Oi, Cris! Chamando todas as bruxas e simpatizantes. Convidando todo mundo aqui, gente. Domingo, nunca fiz live domingo, gente. Será que a galera tá livre? Tá curtindo o domingo? O que vocês estão fazendo por aí? Qual é a boa desse domingo? Tô chamando geral. Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu recebo muita pergunta no direct. Muita gente chega pra mim e fala assim: Ana, eu me identifico muito com os seus conteúdos e tudo mais, mas eu acho que eu não sou bruxa não. Ou será que eu sou bruxa? Vamos hoje falar sobre isso? Oi! Minha mãe me assistindo. Oi, mãe, tô ao vivo. Tem aquele: oi, mãe, tô na Globo. Hoje é: oi, mãe, tô ao vivo. Olha, tem uma galera, hein? Fala pra mim, gente, o que vocês estão fazendo? Cris tá fazendo almoço. Eu falei, cara, eu pensei em fazer essa live um pouquinho mais tarde, porque eu já avisei em cima, né? Oi, Caroline, seja bem-vinda, todos muito bem-vindos e bem-vindas. Então, eu pensei, cara, acho que eu vou fazer lá por umas 3 horas, mas eu pensei, quer saber, hoje é domingo, a galera deve estar de boa em casa, provavelmente essa hora vão estar fazendo almoço, vão estar, né? Porque a gente almoça mais tarde no domingo, geralmente, né? Então eu falei, quer saber, eu vou fazer agora, porque eu acho que agora é uma boa hora, né? A galera deve estar lá, ó, nos preparativos do almoço, deve estar relaxando depois do café, talvez até estejam acordando, não sei, né? Então vou fazer 12:30, porque 3 horas da tarde é a hora que a galera já tá em família, já tá lá tirando uma sonequinha depois do almoço, sei lá, né? Vai dar uma voltinha. Então, vamos falar hoje sobre: será que eu sou uma bruxa? Porque eu sei que vocês que me seguem aqui, vocês se identificam com o meu conteúdo, né? Quando eu ensino a fazer alguma receita com ervas, né? Um chá. Quando eu ensino a fazer um ritual, celebrar alguma coisa. Mas muitas falam assim: não, eu gosto disso, mas eu não sou uma bruxa, né? Não me identifico. E existe muito tabu, né? Muito preconceito em torno desse termo, né? Com a palavra bruxa, né? Ela ainda é uma palavra que carrega uma conotação negativa, ruim. As pessoas têm medo ainda quando a gente fala bruxa, né? Porque realmente teve ao longo da história uma sistematização da demonização das bruxas, né? Então, assim, eu acho que é muito legal, primeiro de tudo, a gente falar do que não é uma bruxa, tá? Então, bruxas não são adoradoras do demônio. Bruxas nem acreditam em demônio, diabo, essas coisas. Isso não faz parte da nossa crença, tá? O demônio, o diabo, Satã, sei lá quem, é uma invenção cristã. Ele existe dentro da crença do cristianismo. As bruxas não acreditam nisso. Só que as bruxas, elas têm uma crença diferente sobre a divindade, né? Para as bruxas, a divindade, ela não é nem boa nem ruim. Ela não é polarizada, ela é única, né? Ela integra todas as partes, né? Então, assim, bem, mal, são conceitos relativos que todos fazem parte da divindade, assim como nós não somos inteiramente bons, inteiramente maus,
né? Então depende da perspectiva, depende, né, de uma série de fatores. A mesma pessoa pode causar mal para alguém e pode ser uma pessoa que faz, né, filântropa, que faz um monte de bem para a humanidade, né? Que, enfim, nós somos seres complexos e assim como nós, a divindade também é, porque nós também acreditamos que somos espelho da divindade. Então, para as bruxas, a sombra e a luz estão dentro de nós e nós acolhemos isso, porque faz parte da nossa caminhada a gente olhar para aquelas partes de nós que nós também temos dificuldade de lidar, né? A gente também acolhe e a gente também trabalha essa parte para que ela não seja um atrapalhador do nosso caminho. A gente não ignora, a gente não exclui, né? Com a pretensão de que nós somos seres iluminados inteiramente, né? Luz. Nós temos sombra dentro de nós também. E as divindades com as quais nós trabalhamos também têm, porque elas são oniscientes. E para ser onisciente você tem que conhecer tudo, todas as partes. Certo? Faz sentido para vocês isso? Dito isso, gente, por que existiu uma demonização do conhecimento pagão, né? E aqui pagão, a palavra pagão, porque nós bruxas somos pagãs, né? E esse termo pagão, que também é um termo pejorativo, a Rafaela falando, a sombra não existe sem a luz. Exatamente. Sem a luz a gente não evidencia a sombra, né? E quando tem luz, obrigatoriamente tem a sombra, né? A gente veio nesse mundo para experimentar a polaridade. Então, quando a gente veio para esse mundo de matéria, a gente precisa dessa dualidade, né? Então, masculino, feminino, sombra, luz, né? Dia, noite. Então, a gente experimenta essa polaridade e o nosso desafio é justamente trabalhar pela integração, né? Então, assim, não adianta a gente negar a sombra, negar a escuridão, negar qualquer uma das polaridades. A gente precisa integrar para que elas se complementem, elas não machuquem, né, a gente e os outros. Então, gente, é muito importante a gente entender por que a bruxa ela foi demonizada ao longo da história, né? Então, as bruxas elas são pagãs. A religião, não vou falar religião porque religião é um sistema que tem dogmas e regras, né? Então, a vida, né, a forma de viver das bruxas, que é uma forma de viver a espiritualidade, né? Então, assim, para além da religião, é uma forma de viver a espiritualidade, ela era de conexão à natureza. Então, a palavra pagão, ela vem disso, do latim paganus, que quer dizer povo ligado à natureza, ligado à terra. Então, os pagãos nada mais eram do que povos que eram ligados à natureza. Então, viviam de acordo com os ciclos da natureza, as luas, as estações, né, que afetavam diretamente a sua forma de vida, que era a colheita, né? O clima afetava muito a sobrevivência da espécie, das pessoas. Então, eles eram muito conectados aos ciclos da natureza. E a palavra pagão é sobre isso. A palavra pagão define essas pessoas, né? E hoje nós, neopagãos, né, pagãos modernos da atualidade, estamos resgatando essa forma de viver cíclica, essa forma de viver em conexão com a natureza. Só que ao longo da história, né, quando teve a instalação do patriarcado e a divindade passou a ser masculinizada, e aí a gente teve, né, a instalação do cristianismo como uma religião oficial na Europa, né, a partir da Europa e depois se espalhou dali, a gente teve essa necessidade de impor os seus dogmas e as suas regras e as suas crenças aos povos que antes viviam de acordo com a natureza,
né? Então, isso é uma coisa muito recente, tá, gente? Porque quando a gente fala sobre a religião pagã ou a espiritualidade pagã, a forma de vida pagã, a gente está falando dos primórdios de todas as sociedades, né? Todas as sociedades na sua, né, pré-história foi um dia matrifocal, ou seja, centrada na figura da mulher. Não que a mulher dominasse nem nada disso, mas a mulher era uma figura sagrada, né? A primeira divindade que foi cultuada, e aí a gente tem evidências históricas e arqueológicas sobre isso, foi feminina, né? A primeira estatuazinha de uma divindade, né, era uma deusa, era uma mulher, né, com seios grandes, ancas, né, um barrigão, mostrando que naquela época eles já cultuavam a mulher como uma representação da natureza, que dava vida, né, que criava vida. É uma história muito bonita, né? E depois, quando os povos passaram, as sociedades passaram a se estruturar um pouco mais, começou a haver a briga por territórios, a caça, e aí houve a necessidade de cultuar também uma divindade masculina, porque aí os homens começaram a ter um pouco mais de expressividade, né? E aí eles também começaram a descobrir o seu papel na reprodução da espécie, e aí começaram-se a cultuar também divindades masculinas. Só que isso é muito mais recente, né? 10 mil, 5 mil anos atrás. E aí, há 2.000 anos, né, mais ou menos, um pouco mais do que 2.000 anos, a gente começou a ter as religiões cristãs, né, e começamos a ter o catolicismo, começamos a ter uma estruturação do que hoje a gente conhece como cristianismo. E aí essas religiões pagãs, elas começaram a ser suprimidas. Só que, como que foi que a religião cristã fez essa substituição, né? Eles absorveram algumas festividades pagãs, algumas divindades também. Então, algumas divindades se tornaram santos, né, foram canonizadas, como, por exemplo, Santa Brígida, Maria. Opa! Entrando aqui. As festividades, né? Então, o Natal hoje é comemorado na mesma época em que os povos na Europa comemoravam o solstício de inverno, que é quando eles comemoram o nascimento do sol, o retorno do sol, porque é a noite mais escura do ano, né? O ápice do inverno. Então, a partir dali, o sol ia começar a se fortalecer. Então, eles comemoravam o retorno da esperança. Então, é o nascimento do Deus. Ai, que barulho dessa porta. Porque o sol é uma representação do Deus. Então, houve, assim como na Páscoa, os pagãos, na época em que os europeus passaram a comemorar a Páscoa, né? Eles já comemoravam a fertilidade. Eles já comemoravam a vida, né? O retorno da vida. Então, a ressurreição. Então, é uma festividade que também veio dos povos pagãos, né? Então, assim, aos poucos, o cristianismo foi fazendo essa substituição, né? Para que fosse mais fácil de haver essa conversão, né, fosse mais tranquilo para a sociedade aderir ao que eles estavam propondo, ao que eles estavam sistematizando, e a resistência foi combatida como? Com medo, com controle. Então, tudo aquilo que era sagrado, né, a figura da mulher, que era totalmente controversa ao que eles estavam tentando instituir, né? Então, o que eles queriam? Eles queriam que as mulheres ficassem em casa, cuidassem das crianças, cuidassem da casa, fossem obedientes ao marido. Então, eles não podiam permitir que a mulher fosse independente, sábia,
que ela tivesse ferramentas de cura, ferramentas de manipulação energética, né? Então, quando você está conectado à natureza, você está de posse de uma ferramenta muito importante de manipulação de energia, né? As ervas têm poder, os cristais têm poder, né? As luas têm poder. A energia, os fenômenos da natureza têm poder, são poderosíssimos. E quando você está conectado com eles e você é conhecedor desses poderes, você tem um poder muito grande. E as mulheres, por sentir dentro dos seus corpos, né, o espelho, elas eram um espelho da natureza, elas tinham um ciclo interno que se assemelhava ao ciclo da natureza. Então elas se sentiam autorizadas a experimentar essa magia no corpo delas. E dessa forma, a mulher precisava ser suprimida. Eles precisavam suprimir essa energia. Então começou-se a criar bruxa, o maior plano de marketing da história. Sim, o maior plano de marketing da história. A bruxa precisava ser eliminada. A figura da bruxa, da mulher sábia, curandeira, né, em posse, livre e em posse dos seus poderes naturais, ela precisava ser suprimida, ela precisava ser extinta. E como que eles fizeram isso? Através da difamação, da demonização, do medo. Tá? Então, assim, a figura do diabo que as pessoas acham, né, que as bruxas cultuam, nada mais é do que o Deus que as bruxas cultuavam. O Deus que as bruxas cultuavam tinham chifres. Eles tinham chifres, né? Algumas deusas também tinham chifres. Porque eles viam na divindade uma representação da natureza. Então, as primeiras divindades masculinas, elas representavam aquele masculino, aquela energia que ia caçar, que ia defender o seu território, que ia prover, né, de alimento o seu povo. E como que os homens iam caçar? Eles colocavam chifres, pelo e se disfarçavam entre os animais para poder conseguir se aproximar das manadas e conseguir caçar. Então, era essa representação que os deuses tinham naquela época, né? Mas eles não representavam nada de mal. Não existia essa distinção de bem e mal. Era a divindade. Entendem? E aí foi muito fácil, né? Porque você pega o diabo cristão, coloca chifre e aí você faz um espelhamento. E embora as bruxas não acreditem nisso, foi isso que durante muitos séculos foi vendido, a ponto das pessoas começarem a ter medo. As pessoas tinham medo quando tinham alguma coisa mística, algum poder que elas não conseguiam explicar, né? Bruxa. E as bruxas foram queimadas, torturadas. A gente minimiza um pouco essa parte da nossa história. A gente acha que talvez não seja real, né? A gente não sei o que acontece, mas milhares e milhares de bruxas, mulheres, crianças, famílias, né? Alguns homens, mas muito mais mulheres, tá? Assim, expressivamente muito mais mulheres foram queimadas, torturadas, porque quando alguém acusava uma mulher de bruxaria, essa mulher ela era interrogada e ela era interrogada sob tortura, para que ela fosse compelida a confessar a sua ligação com o diabo. E às vezes essa mulher, ela nem era bruxa, ela nem era detentora desses conhecimentos, né? Era alguém, por exemplo, uma mulher muito bonita, que chamava a atenção dos senhores, dos homens expressivos da época, dos clérigos, né? A mulher chamava a atenção e aí eles começavam a pensar, eles diziam, é bruxa, porque ela está me seduzindo. E aí às vezes a mulher nem era nada, era só uma mulher bonita. E essa mulher era acusada de ser bruxa, feiticeira, de trabalhar com as artes da sedução e era queimada viva. Olha que coisa absurda.
Ah, uma parteira, porque as parteiras, elas durante muito tempo, elas foram associadas à figura da bruxa, né? Porque eram mulheres que tinham, em sua maioria, conhecimento de ervas, né? De ajudar a mulher a parir, conhecimentos energéticos, né? De ajudar no nascimento, que é um grande portal energético, né? Então elas eram muito associadas às bruxas. Só que eles dependiam dela durante os nascimentos. E aí a senhora, né, esposa do senhor, ia dar à luz, aí chamavam a parteira e aí o bebê morria. A parteira era acusada de bruxaria e queimada na fogueira. Né? A mulher perdeu o marido por uma doença, mas continuou viva. Ela era acusada de bruxaria, porque fez uma bruxaria para não morrer da mesma doença que o marido morreu. E aí, quanto mais velha, pior era, porque as velhas, elas não eram mais úteis para a sociedade, elas não estavam mais na idade reprodutiva, não estavam mais na idade de produzir para a sociedade, eram um estorvo. Então, muitas velhas, muitas idosas, anciãs foram queimadas, acusadas de bruxaria por muito pouco. Nós temos um livro que até hoje ele é publicado, porque é uma parte muito expressiva da nossa história, que se chama Maleus Maleficarum. Ele era um manual que foi publicado no final da Idade Média, que ensinava a detectar, né, identificar uma bruxa, interrogar uma bruxa e punir uma bruxa. É um livro absolutamente assim misógino, porque fala da mulher de um jeito absurdamente pejorativo, ofensivo, diminutivo. Ele rebaixa a mulher a um ser praticamente irracional, suscetível, volúvel, manipulável, naturalmente inclinado a artes, como se diz, maléficas, entendeu? E ensina como interrogar e ensina como punir. Tem umas coisas descritas no livro que era tipo assim: se a mulher não confessar sua ligação com as artes do mal, você amarra as mãos dela numa pedra e joga ela dentro de um lago. Se ela afundar, é porque ela não tinha ligação com bruxaria e Deus recebeu a sua alma. Mas se ela boiar, é porque ela é uma bruxa. E aí ela tem que ser queimada na fogueira. Ou seja, não tinha como fugir. Entendem? Então, assim, durante tantos séculos isso foi feito de uma forma tão sistematizada que hoje em dia a gente ainda teme essa figura, que é tão incompreendida, né? Então, assim, vou ler os comentários e depois eu vou passar para dizer o que é de fato uma bruxa, tá? Então, olha só, um monte de gente falou que esse assunto, ele é um assunto um pouco pesado, né, gente? E toca a gente, porque faz parte da nossa história, influencia diretamente quem nós somos hoje, enquanto mulheres, enquanto sociedade, né? Então, assim, essa nossa história, ela influencia como a mulher é vista na sociedade hoje em dia, né? Então, o feminismo, apesar dele não estar... por isso que eu falo que aqui a gente junta sagrado feminino com feminismo, porque para mim isso está intimamente conectado. Porque o que acontece? Apesar do nosso feminismo hoje em dia ser extremamente necessário, muito necessário, ele ainda não está falando sobre essa parte mais mística e energética. Justamente porque a gente ainda precisa desse lugar mais pragmático, mais prático, mais concreto de cavar o nosso lugar na sociedade, né? Só que a gente não vai conseguir fazer isso inteiramente enquanto a gente não estiver apropriadas de quem nós somos de verdade enquanto mulheres. E nós somos seres holísticos. A natureza está pulsando no nosso corpo. Nós somos espelho da natureza. Enquanto a gente não resgatar essa sabedoria, a gente não vai conseguir conquistar essa igualdade, essa unicidade, essa inteireza por completo. E aí o nosso lugar, né? A gente não vai estar ainda no nosso lugar, de fato,
né? Enquanto seres respeitados, que têm o seu lugar garantido em igualdade na sociedade e em plena posse dos seus poderes, que ainda hoje são demonizados e temidos. Entendem? Faz sentido para vocês? Deixa eu ler aqui. Até esse medo de bruxas que as crianças são ensinadas a terem. Sim, fez parte da demonização da bruxa, a gente transformar a figura da bruxa nas vilãs dos contos de fada, né? Então, assim, quase todos os contos de fada têm uma bruxa. E a figura da bruxa é como? É taciturna, é sinistra, é velha, é feia, é enrugada, é verde, é escura, né? É misteriosa. É uma figura que causa medo, né? Isso tudo foi de propósito. A gente precisava ensinar desde criancinha as pessoas a terem medo disso, a terem medo dessa figura, né? Se manterem longe, identificarem e já se manterem longe, né? Elas eram cientistas, professoras, mulheres sábias que eram escondidas e no lugar de suas descobertas eram colocadas figuras masculinas, né? Sim, Rafaela. Sim, muitas descobertas científicas que nós temos foram feitas por mulheres e que depois foram usurpadas, né? Suas descobertas foram usurpadas por figuras masculinas. E pensa, olha a resistência, olha o tamanho da resistência, que apesar disso tudo que a gente viveu ao longo da história, ainda tinham mulheres que ousavam estudar, criar, descobrir e colocar suas descobertas a serviço da humanidade. Olha que coisa incrível. As mulheres são figuras incríveis, gente. Minha garotinha disse que é uma bruxa porque as bruxas cuidam da natureza. Ai, gente, eu sinto até vontade de chorar quando eu vejo as crianças fazendo isso. Cara, o meu filho mais velho é de uma sabedoria, é de uma... Sabe, eu hoje cheguei e falei assim, gente, o que eu vou falar na live hoje? Ele falou, mamãe, que tal resgatar sua criança interior? Eu achei a coisa mais linda do mundo. Uma criança de 10 anos saber o que é resgatar sua criança interior. Aí depois eu fiquei brincando comigo. Eu falei, filho, você sabe o que é resgatar sua criança interior? Eu falei, porque você ainda é uma criança interior, né? Ele falou, não, mamãe, eu sou uma criança exterior mesmo. É incrível, gente. Muito incrível. Jucimara falou, a única forma de fazer meus gêmeos dormirem e ficarem quietinhos, mesmo quando estão cansados, é chamando a bruxa, digo, cuidado com a bruxa. Não entendi. Será que isso faz muito mal? Você fala da bruxa como se fosse uma figura para eles terem medo? Ah, eu não usaria isso não. Talvez eu usasse os saberes da bruxa para fazer eles dormirem. As bruxas são sábias, tem muitas receitas para acalmar as crianças, ajudar no sono, tem ervas, tem cristais, tem músicas. A bruxa tem muita sabedoria justamente para ajudar no sono, né? E aí você pode chamar a bruxa para ajudar, ao invés de temer. Eu não sei, pode ser que eu tenha entendido errado, não sei. Me fala mais, Jucimara. Eu tenho uma queda por bruxa. Nos Estados Unidos, onde morei, tem a cidade de Salem das Bruxas. Adorava. Pois é, Salem foi uma cidade que sofreu muito com a perseguição das bruxas e a Inquisição, né? Muitas bruxas em Salem foram queimadas. Foi tipo um epicentro nos Estados Unidos da Inquisição. Então, Salem hoje tem uma história de ressignificar a sua história, né? Então, tem um trabalho muito grande lá de reconhecimento das bruxas hoje em dia, né? A Marise falou, somos todas bruxas, algumas ainda não descobriram isso. Minha sobrinha é a mais linda bruxa. Ah, coisa mais linda, obrigada. Somos todas bruxas, sim. Temos todas dentro de nós o sangue das bruxas de antigamente, porque todas as sociedades foram pagãs. Então, quando alguém chega pra mim e fala, em outra encarnação eu fui bruxa, eu reconheço isso como muito válido, porque todas nós carregamos na nossa memória celular, carregamos a sabedoria das bruxas, porque todas descendemos de sociedades pagãs, né? Todas as sociedades há
milhares de anos atrás, muitos milhares de anos atrás, já foram um dia pagãs. Então todos nós carregamos dentro de nós o sangue das bruxas que eram conectadas à natureza, que eram plenas conhecedoras e estavam em plena posse de seus poderes pessoais, que adivinham da natureza, né? Assim como todas nós carregamos essa dor da Inquisição, das fogueiras, todas nós trazemos isso dentro de nós. Algumas ouvem esse chamado, outras ainda não, outras não ouvirão nessa vida, né? Enfim, as pessoas são diferentes, né? Então as vidas e as sensibilidades se configuram diferentes, né? E às vezes a pessoa vai advogar pela natureza de outra forma, né? Vai lutar pelos direitos das mulheres de outra forma, e todas elas são válidas, tá? Então, assim, eu costumo dizer que todas nós temos essa sementinha dentro de nós, né? Mas algumas vão despertar de outro jeito, e tudo bem. É isso mesmo. Tá tudo certo. Tem as bruxas, mas não tem medo do torturador. Temem as bruxas, mas não temem o torturador. Eu fiz exatamente um post parecido com esse. Por que a gente tem medo das bruxas e não temos medo de quem as queimou? Né? E isso é válido hoje para o feminismo também. Por que a gente tem medo das mulheres e não tem medo, né, de quem subjuga as mulheres? É incrível isso, né? Minha mãe era uma bruxa. Você também é. A minha mãe também é. Todas as mulheres da minha família eu consigo ver essa bruxa bem presente dentro delas. E olha, algumas estão aqui agora me seguindo e adorando meu conteúdo, né? E batendo palma, estão nas lives, estão aqui tipo você, né? Muito delicioso esse movimento. Que mais? Sugiro a leitura de Caliban e a Bruxa, uma história maravilhosa de uma filha e uma mãe que é bruxa, né? Que desmascara a história da caça às bruxas como uma perseguição ao feminino. É um romance, mas é um romance que é muito acurado em termos históricos. Também recomendo, tá? O Caliban e a Bruxa. Muito lindo esse livro, muito maravilhoso, forte. O Kim falou, Kim, meu companheiro, né? Imagino que deva ter tido um lobby da indústria farmacêutica também, com certeza, e médica, né? A indústria da saúde como um todo, pois era muito conveniente retirar o poder das mulheres para vender à população. Sim, as bruxas, elas eram curandeiras. Elas eram a pessoa a quem recorriam em casos de doença, de qualquer mal do corpo físico e mental e emocional, né? E aí, quando começou a entrar a indústria farmacêutica, não dá para continuar tendo essa figura dessa mulher, né? Então, era mais um motivo para demonizar. Então, assim, foi um movimento não só religioso, mas foi um movimento político e econômico também. Suprimir a sabedoria da mulher, né? Marili falou, as mulheres são a essência da vida e prezo pelo entendimento de que isso incomoda os seres masculinos. Sim, e esse movimento também faz mal para os homens. Os homens, eles também são colocados numa posição difícil de sustentar. Não estou passando pano, não estou, tá? Acredito muito que os homens têm um papel fundamental nessa mudança cultural, né? Porque a gente está aqui fazendo esse movimento, criando a próxima geração para ser mais acolhedora, mais respeitosa com a figura feminina, né? Então estamos fazendo o nosso papel, mas a gente precisa dessa adesão dos homens também. Então não estou passando pano, mas quando eles acordarem, finalmente, eles vão entender que essa cultura, essa cultura patriarcal é prejudicial para eles também. É muito difícil, os homens são cobrados, né? De uma forma que eles não podem ser sensíveis, eles não podem chorar, eles precisam ser provedores. Existe um peso muito grande nisso também, né? Eles não podem se relacionar de um lugar de profundidade, de amorosidade, né? É difícil para eles acessar esse lugar emocional, assim, de um termo geral. É lógico que existem exceções. Eu sou casada com um cara que é extremamente sensível, chora vendo propaganda e desenho da Disney,
né? Então, assim, não tem medo de dizer o que tá sentindo, o que pensa, o que, né? Não tem medo de dizer pros amigos, pô, cara, te amo, né? Não tem... admira mulheres, porque tem isso, o afeto dos homens é geralmente voltado para outros homens, né? Então, e as mulheres, elas permanecem num lugar objetificado, né? Num lugar onde eles vão se relacionar sexualmente, mas dificilmente um homem muito masculinizado, né? Aquele homem bem patriarcal, né? Geralmente eles só admiram figuras masculinas, o afeto deles é inteiramente voltado para o masculino. Então, né? Admiram outras figuras masculinas, escritores, diretores, cientistas, esportistas, homens. Dificilmente eles têm ídolos e admiração por mulheres expressivas, né? Então é difícil para eles também. E quando eles começarem a fazer essa mudança, essa transição, né, para um mundo onde é possível eles admirarem as mulheres de um outro lugar, né, e se relacionarem com os homens também a partir de um lugar mais profundo, né? Nossa sociedade vai mudar da água para o vinho. E nós, mulheres despertas, né, que estamos acordando para toda essa conscientização, vamos criar homens completamente diferentes para as sociedades do futuro. Não é incrível isso? Deixa eu ver que tem mais comentários, gente, tô adorando. Sim, mudei e comecei a contar histórias. Ai, adorei, Jucimara, perfeito. Traga a figura da bruxa como a figura da mulher curandeira, sábia, dotada de sabedoria da natureza. Ao invés de trazer essa figura taciturna, traz uma figura mais iluminada, porque nós somos iluminadas também, né? Às vezes a gente é taciturna, sim. Mas muitas vezes somos iluminadas. Certo? Marili, bruxa é a magia da vida, com certeza. Eu anotei uma frase que eu vi num vídeo aqui muito deliciosa, né? A deusa, ela não quer dominar o mundo, né? A deusa é uma figura muito importante pra gente, né? Porque é como a gente se espelha. A deusa é a natureza e somos nós também, né? Então, assim, a deusa, ela não quer dominar o mundo, ela é o mundo. Nós estamos no corpo dela, nós estamos inseridos nela, nós somos ela, né? Somos parte da natureza. Nós estamos conectados a tudo, né? Não é assim, a natureza é a árvore, é a terra. Não, somos nós. Nós somos a natureza, viva, andando, falando, racionalizando. E por isso nós somos capazes de utilizar as ferramentas e os conhecimentos da natureza. Porque nós fazemos parte dela, estamos conectados com ela. Faz sentido, gente? Que mais? Sou bruxa com uma vontade enorme de vida e a natureza incorpora em nossos corpos e espíritos. Exatamente. Exatamente. Eu e minha filha somos bruxas. Totalmente. Conheço vocês. Sei disso muito bem. Amo vocês duas. Estou falando do livro Caliban e a Bruxa, da Silva Federici. Não é um romance, sim, é história e feminismo. Sim, mas eu digo que é um romance porque conta a história de duas figuras específicas, né? Só que completamente inserido na história. Muito acurada, né? Somos curadoras, sim, curandeiras, curadoras. Sim, eles são castrados a sentir sentimentos naturais, sim. Elisa falou, concordo totalmente. Tenho 2 homens que tiveram suas capacidades emocionais cerceadas por uma educação cruel e lhes foi roubada a oportunidade de crescerem com a capacidade de serem adultos. Sim, os homens é um sintoma. É um sintoma. Os homens não crescem, né? Não se tornam emocionalmente amadurecidos, afetivamente responsáveis. Eles não são capazes de alcançar isso se eles não conseguem acessar esse lugar dentro deles. Independentes e autossuficientes, sim. A independência passa por isso, né? Passa por esse lugar que é mais subjetivo. E se a gente não consegue acessar esse lugar, existe uma barreira, né, entre
a nossa vida prática e as nossas emoções, as nossas profundidades, a gente não consegue ser integral, amadurecer completamente, né? A Elisa falou... ela tinha dito, tenho pena dos homens. Eu li, tenho 2 homens, mas tenho pena dos homens, sim, com certeza. A Elisa falou, te admiro muito por ser essa mãe incrível que cria 2 homens de forma humana e responsável. Pois é, meu sonho era ter uma menina, mas aí eu tive 2 meninos e eu entendi que era uma missão. Eu precisava criar 2 homens para viver nessa sociedade que a gente quer deixar para o futuro. Né? E hoje eu honro muito, muito essa missão que me foi dada, porque é uma satisfação muito grande ver homens crescendo de forma mais integral, acessando esses saberes, não tendo medo das suas próprias emoções, entendendo o que está por detrás dos seus medos, das suas dificuldades, das suas reações. Muito legal isso. E eu não tô sozinha, né? Eu tenho um parceiro que se desconstruiu de uma forma muito profunda ao longo desses anos todos. Nós estamos juntos há quase 13 anos. 2008 nós começamos a namorar. Quase 13 anos nós estamos juntos, faz agora em outubro. E foi, número místico, né? É uma desconstrução muito profunda. E eu tenho muito orgulho dele. Muito. Do biscoito mesmo. Tenho muito orgulho de quem ele é e de tudo que ele do quanto ele cresceu e amadureceu ao longo desses anos. Por mérito dele, tá, gente? Não é mérito meu, não. Tá? Pode ter tido uma influênciazinha ou outra, mas mérito dele, total. Educação cruel, exatamente, com meninas e meninos, mais para meninas, né? Vamos deixar isso bem claro. Todos os meus ex-namorados me chamavam de bruxinha e eu adoro. Bruxinha não, bruxona. Não vamos usar o termo no pejorativo. Não somos bruxinhas, bruxas do bem, somos bruxas. É muito importante, gente, esse termo. Ele pode parecer, assim, assustador e a gente fica meio assim de falar, né? Tipo, eu sou uma bruxa, né? Eu falo com muito orgulho porque eu já entendi que isso é uma forma de ocupar um lugar. Né? Sou uma bruxa, eu sou uma mulher em posse dos meus saberes naturais, em posse dos meus poderes. Eu entendo que a natureza é o meu corpo, eu sou parte da natureza, eu sou a manifestação da deusa nesse mundo. Assim como todas as outras mulheres, eu reconheço isso em mim e eu reconheço isso nelas também. Elas podem não saber, mas eu reconheço. Entendem? Mesmo uma mulher que não é bruxa, que não gosta desse assunto, eu reconheço a deusa nela. E eu reconheço a deusa nos homens também. Alguns a gente tem um pouco mais de dificuldade, né? Mas a gente faz um exercício. Faz muito sentido, sim. Hoje é o dia da maior bruxa, dia da Amazônia. E hoje é dia da deusa, hoje é dia mundial da deusa. E eu achei maravilhoso fazer essa live hoje, porque eu estou falando sobre o culto dela. E esse dia é para isso. E tem 20 pessoas nesse momento me assistindo e eu sou muito grata por isso, porque são 20 pessoas entendendo a palavra bruxa e olhando a figura da deusa de uma forma diferente. É lindo isso, gente. Gratidão, muita gratidão. Hoje é o dia... Não, também amamos você. Que delícia. Viva a Amazônia, nossa vida, com certeza. Quantos anos eles têm? Meus filhos, o mais velho tem 10 e o pequenininho tem 2. Mas olha, gente, quando a gente incentiva as crianças a terem contato com a natureza, eles fazem coisas que vocês ficam assim, ó. Meu filho, um dia eu olhei pra ele, ele tinha pego um cristal no meu... Eu tenho uma foto no meu perfil, eu tirei foto desse dia e postei, porque eu achei aquilo uma coisa mais louca, ele nunca tinha me visto fazer isso. Ele pegou o cristal e botou assim no umbigo, ó, e ficou assim. Quem ensinou isso a ele? Eu, quando era cristã, meu Deus. Eu, quando era criança,
A minha mãe, ela era avaliadora de joias na Caixa Econômica, então ela de vez em quando fazia uns cursos e trazia umas pedras para casa. Eu acho que eu lembro disso mais do que ela. Eu me lembro da mesa da sala, mesa redonda, assim, de madeira escura, cheia de pedrinhas em cima. Eu me lembro especificamente de um dia que ela trouxe um monte de ametistas. E eu fiquei tão maravilhada com aquilo, achei uma coisa tão incrível. Ela trazia para estudar, e às vezes iam pessoas lá em casa e ela estudava junto. Não sei se ela estava fazendo curso para avaliação, não me lembro direito o que era, mas eu me lembro daquele monte de pedras espalhadas pela mesa, e eu fiquei tão fascinada com aquilo que ela me deu uma. Eu tenho essa pedra até hoje. Foi a primeira pedra que eu ganhei. É lindo, é um ametrino, tá vendo? Que tem uma partezinha dele que é laranja, né? E essa pedra aqui, ela tá comigo desde que eu tenho, sei lá, uns 5 anos. 4 para 5 anos, não sei. Mãe, você tá aí? Me fala. Não sei se você lembra, mas foi por aí. E a partir disso, as pessoas sabiam que eu gostava de pedra e começaram a me dar pedra. Eu pedia quando a gente viajava, e tinha aquelas lojinhas que tinham umas pedrinhas. Então eu fui ganhando um monte de pedrinhas. E aí eu tinha uma maletuxa. Eu tô entregando minha idade, né, gente? Eu tenho 40 anos. A maletuxa era uma maleta da Xuxa que vinha junto com o álbum dela. Quem teve uma maletuxa, gente? E eu botava as minhas pedrinhas todas lá. Quando eu comecei a ler e escrever, eu catalogava as pedras. Eu escrevia o formato, uma pedra do tamanho de 2 dedos, sei lá, no formato de um coração, da cor X, com uma manchinha assim, assim, assado. E aí eu dizia o que era, porque pra eu lembrar o que era cada pedrinha. Eu tinha 5 anos. A minha mãe... Aí vocês vão falar, mas é porque você teve influência da sua mãe? Não, a minha mãe estudava isso a partir de um lugar de geologia, sabe? Ela precisava saber dureza, móis, né? Ela precisava ver impureza, pureza da pedra para avaliar, né? Ela não se ligava nas questões energéticas, mas eu dava banho nas minhas pedras, botava no sol, entendeu? Eu limpava, eu energizava no sol. Naquela época, onde que eu aprendi isso? Não tinha nem internet. Eu não sei explicar. Entendeu? Então as crianças têm essa sabedoria dentro delas. Elas talvez nem saibam, porque eu não sei porque que eu fazia isso. Eu só fazia. E era uma delícia. Passava horas brincando com as minhas pedras no sol. Grande mãe e mulher bruxa. Sou fã do Kim, ele é demais. Eu também sou. Também sou. Verdade, sou uma bruxa em posse dos meus poderes naturais. Arrou! Maravilhoso. Live maravilhosa, gratidão. Sol, você tá aqui, que delícia. Sol foi minha colega de turma na formação na Mandala Cigana, na leitura da Mandala Cigana. Tenho gêmeos de 2 anos e 4 meses. Oh, meu Deus, pequenininhos. E gêmeos ainda 2. Me lembra a Aurora na nossa primeira prática ritualística consciente, cheia de intuições, muito emocionante. Gente, é muito emocionante quando a gente deixa as crianças livres para participarem, né? Então, façam rituais com as crianças de vocês em volta. Meditem. É difícil, eu sei que é difícil meditar com criança em volta, mas eles precisam ver, eles precisam participar. Mesmo que você não consiga meditar muito bem, mas ensina eles. E vai no tempo. Para ir naturalizando, para ir, né? Ensina eles a fazer um feitiço simples. Cara, minha mãe, ela não falava isso, eu sou uma bruxa, eu sou isso, sou aquilo, mas a minha mãe me ensinou muita coisa que hoje eu vejo que era magia pura. Por exemplo, quando a gente queria ir à praia e tava chovendo, a minha mãe levava a gente pro quintal e fazia a gente desenhar um sol para chamar o sol. Que coisa mais bruxesca que isso? Né? Então, assim como isso, a minha mãe fazia um monte de coisinhas místicas, mágicas, que eu carrego dentro de mim como uma memória afetiva mesmo, né? De já estar usando as artes das energias da natureza para mudar a minha realidade. E funcionava.
E funcionava, porque a gente fazia aquilo com toda a intenção do mundo. E a nossa intenção é a maior das magias, né, gente? É o que a gente tem de mais poderoso. Gaia, me adicione em algum grupo de bruxas no WhatsApp? Então, gente, deixa eu falar. Grupo de bruxa no WhatsApp hoje, que tá rolando, é o grupo da nossa jornada, que começa amanhã, gente, amanhã. O Despertar da Bruxa. É uma jornada 100% gratuita e online, que vai acontecer no YouTube. E as inscrições ainda estão abertas, ainda dá tempo de se inscrever, tá? A inscrição é através do link da bio. Só ir lá no meu perfil, clicar no link que tem lá no meu perfil, que vai aparecer um botãozinho, se inscrever no Despertar da Bruxa. Gente, simples, você vai botar seu nome, seu e-mail e vai ser direcionada para o grupo de WhatsApp. É um grupo silenciado, então é um grupo onde eu mando os avisos das aulas, para onde eu vou mandar os links para vocês entrarem nas aulas, vou mandar o material de apoio todo das aulas e tenho mandado um monte de presentinhos, meditações, a playlist, tem uma playlist incrível que eu fiz especialmente para essa jornada. Então, se inscrevam, vai começar amanhã, são 6 dias de uma profunda transformação, exatamente nesse sentido do que a gente está falando aqui agora, tá? De despertar essa bruxa, essa essência mágica, essa conexão com a natureza que a gente carrega dentro de nós com propriedade. Então, se você sentir de fazer parte, se inscreve, porque vai ser muito especial. Muito, muito, muito especial. Jucimara, a gente tem um outro grupo também, que também é fechado, é um grupo só de envio de material, e que vira e mexe eu envio material exclusivo para lá, como por exemplo o calendário mágico do mês, né? Então todo início de mês eu envio um calendário com todas as datas de mudanças de lua, todas as festividades pagãs, tá? Tudo que a gente tem ao longo do mês de comemoração eu envio. E é bonitinho para você imprimir uma folhinha para você colar lá dentro do seu armário ou no seu quadro de avisos e tudo mais, para você se manter conectada com essas mudanças da natureza, tá? Então, assim, todos esses links, gente, estão lá no link da bio. Entrou no link da bio, vocês vão ver vários botõezinhos assim. Então, tem para vocês se inscreverem no canal do YouTube. E vira e mexe eu coloco vídeos lá também. As lives todas do Instagram estão lá. E aí lá fica mais organizadinho, porque eu coloco em playlists. Então sigam o nosso canal, se inscrevam no nosso canal do YouTube, tá? Então tem o grupo do Telegram, que é um grupo perene, é um grupo que não é do Despertar da Bruxa só, porque o grupo do Despertar da Bruxa, depois que terminar o curso, ele vai ser desligado, tá? Vai ser um grupo extinto, porque a gente vai começar outras jornadas e outras vivências, tá? A jornada vai ser todos os dias, às 20 horas no YouTube, tá? Então, de 6 a 11 de setembro, às 20 horas, vai ser 1h30, 2 horas de aula, tá? Então, separem aí 1h30, 2 horas. Não vai ter replay. Então, não vai ficar salva, né? Vai ficar salva, mas somente para quem depois for adquirir a formação em bruxaria natural, que eu vou abrir vagas no dia 10, tá? Então, assim, o Despertar da Bruxa, ele é um curso, uma jornada com muito conteúdo. Ela não é uma introdução, ela não é uma jornada introdutória, ela é uma jornada em si. Você vai se beneficiar dela do início ao fim, independente se você vai fazer parte da formação de bruxaria natural depois ou não, tá? Porque a formação em bruxaria natural depois, aí ele vai ser um curso instrumental e ferramental, para quem quer aprender a dominar as ferramentas que a bruxa utiliza para fazer magia, para celebrar, para viver como uma bruxa, tá? Mas o Despertar da Bruxa é um curso que vai trazer você para consciência desse poder que existe dentro de você, se reapropriar desse lugar, certo? Então, assim, independente se você for participar ou não. Mas quem for seguir com a gente na formação em bruxaria natural vai ter acesso a todas as gravações do Despertar da Bruxa. Tá bom? Deixa eu ver aqui que tem mais umas perguntas. Folha de louros penduradas, vidrinhos com ervas deliciosas. Sim, meu altar tá lindo, né? Mas não é louro, é eucalipto. Eu coloquei aqui pra secar.
que ele era verdinho, ele tá secando. Então eu deixei ele ali. Depois ele vai pra dentro do vidrinho do eucalipto, que eu tenho um vidrinho só de eucalipto ali. Eu adoro queimar folhas de eucalipto no caldeirão, gente. Um cheirinho delicioso. Eu acho que a próxima live que a gente falar sobre ervas, eu posso falar sobre eucalipto, né? É uma erva boa pra gente falar. O que vocês acham? A Jucimara falou, já estou inscrita, mas digo, algum grupo que você tem que eu possa participar? Jucimara, a gente tem o grupo das Bruxas Despertas lá no nosso Facebook. É uma comunidade, na verdade. E aí, o link da comunidade é só para alunas, tá? Olha, o Kim, ele fica de olho em tudo que eu falo. As folhas de olouro estão lá na cozinha, porque eu uso muito na culinária, então elas ficam na cozinha. Mas eu tô querendo colocar elas no vidrinho, porque essas estavam secando, já secaram. Então vou botar elas no vidrinho. Coisa de bruxa. Ai, gente, o cheiro. Olha. Cheiro de louro. Louro é uma erva maravilhosa para prosperidade, gente. Escrever o que vocês desejam e queimar no caldeirão. Aí sobe aquele cheirinho. Tem coisas que as crianças podem fazer com a gente, né? Supervisionando, com cuidado, para queimar a folhinha, né? Que a gente estava falando. Que mais? Então, Jucimara, nosso grupo, nossa comunidade no Facebook, ela é justamente para troca de informação, para compartilhar o nosso caminhar, né? A nossa jornada mágica. Então, se você já está inscrita no curso, acessa o seu grupo de WhatsApp, porque a gente tem mais de um, tá? Porque são vários alunos, já temos quase 200 pessoas inscritas. Então, assim, tá grande, tá delicioso, tá maravilhoso. Então, a gente já tá começando a crescer, né? Então, já tem mais de um grupo de WhatsApp. Então, acessa o seu grupo do WhatsApp e entra no link, que eu disponibilizei o link por lá. Hoje eu vou relembrar, tá? Eu vou mandar o link de novo por lá para vocês participarem da comunidade do Facebook, porque lá a gente vai se apresentar, a gente vai dizer de onde nós somos, porque aí, de repente, as bruxas do mesmo estado podem se reunir para celebrar juntas, e aí de lá de dentro podem nascer covens. A gente pode, eu vou fazer uma postagem dentro do grupo para vocês anunciar se vocês têm se vocês são empreendedoras, têm algum lugar, oferecem algum serviço, leitura de oráculos, né? Alguma terapia holística, para vocês anunciarem lá. Se vocês fizerem produtos, poções, né? Produtos naturais também podem anunciar lá. Eu vou abrir um tópico para fazer isso, né? Feirão místico. E aí lá nessa comunidade vai ser um lugar para troca de informação. Eu sei que muitas de nós já nem tá mais no Facebook, mas vale a pena fazer parte só pra gente acessar a comunidade, porque ainda é o único local onde a gente consegue fazer isso, né? O Instagram não oferece essa possibilidade, né? Então é muito importante, tá? Quem quiser fazer essa troca, ter essa troca, entra lá, participa, dá uma olhadinha, compartilha, tá? Não pude comentar antes porque estava dirigindo, mas estava ouvindo. Essa é minha mãe, gente. Queria dizer que a minha avó tinha aceitação de seus poderes. Ela era rezadeira, curandeira, benzedeira, indicava ervas e curava as pessoas. Ai, que delícia! Que lindeza! Depois eu quero saber mais disso, mãe. Eu sei muito pouco das minhas bisavós. Eu tenho muito orgulho dessa mulher maravilhosa, vivendo num momento de opressão, mas lutando com as suas crenças e energias. Somos, né? Somos guerreiras, somos resistência. E sim, acredito que todas nós temos poderes, precisamos nos conectar a eles. Primeiro a gente precisa deixar de ter medo deles, né? Porque às vezes a gente até sente, mas a gente fala, não, gente, isso não é certo. Não tem explicação lógica. E aí a gente acaba se afastando, né? Amo ervas também. Gratidão. Ai, gente, gratidão. Foi uma live linda, né? Profunda. Eu fiz um roteiro aqui, nem segui ele, gente. Eu tinha pensado em falar assim, tipo, características de uma bruxa. Vocês querem saber ainda as características de uma bruxa? Porque foi tão profundo que eu acho que quem tá aqui já sabe se é bruxa ou não, né? A Marili falando, pode fazer propaganda, Marili, o molho dos meus tomates secos são feitos com muita alquimia natural. É verdade, eu já provei. Eu já comprei tomate seco com a Marili, é maravilhoso. Entrem no perfil dela e encomendem.
porque é muito delicioso mesmo. Melhor tomate seco que eu já comi na minha vida. Linda, maravilhosa. Gratidão, mana. Orgulho em caminhar do teu lado. Muito. E ó, estaremos juntas em muito breve fazendo nossas celebrações, viu? O meu sonho, gente, voltar a celebrar presencialmente com as minhas irmãs. Vou falar rapidamente aqui características de uma bruxa. Vamos ver se vocês se identificam? Aí vocês falam aí pra mim se vocês se identificam. Bruxas amam a natureza. E defendem a natureza, tá? São defensoras da natureza. Então, geralmente, são pessoas que estão procurando formas de serem ecológicas, tá? Sentem atrações por fenômenos naturais da natureza, né? Então, assim, tem muita bruxa que ama chuva. Choveu, a bruxa fica assim, na janela. Ai, coisa linda. Raio! Nossa, raio! Quando é noite de lua cheia, que fica namorando a lua, coisa mais linda, olhando as estrelas. Bruxas adoram isso. São atraídas por cristalzinhos. Elas podem nem conhecer sobre eles, mas geralmente uma bruxa tem cristais em casa. Às vezes elas nem sabem pra que serve, mas tá lá, ó. Tá na prateleirinha, tá na mesinha de cabeceira, tá dentro da bolsa, né? Pô, ouvi falar que esse daqui traz prosperidade, vou botar na minha carteira. Bruxas geralmente fazem isso. Gostam de plantas, gostam de tomar chás, gostam de ter plantas vivas em casa, gostam de ir para a natureza, admirar as plantinhas. Geralmente gostam de animais e os animais gostam delas também, né? Gatinhos, cachorrinhos, são fascinadas por bichinhos. É uma pessoa que repara nas conexões entre as coisas, tá? Na conexão entre o que está acontecendo na natureza e o que está acontecendo dentro dela, né? Repara nas sincronicidades das relações, do que as pessoas falam com aquilo que ela está vivendo, com o que diz a música com a situação que ela está vivendo, encontra respostas nas circunstâncias da vida. E aí, gente, vocês estão se identificando? É uma pessoa que sente uma influência muito grande do que está acontecendo na natureza com o que está acontecendo com ela. Então, assim, sente uma sincronicidade com as fases da lua, com as estações do ano. Quando chove, ela se sente influenciada. Quando tá muito sol, ela também se sente influenciada. Consigo sentir o cheiro do sol, o cheiro da chuva. Ai, os aromas, gente, aroma pra bruxa é uma coisa assim, é uma ferramenta, é um termômetro, né? Que mais? E são pessoas que estão naturalmente buscando autoconhecimento, né? Leem sobre essas questões mais profundas, estão sempre procurando uma razão interna para aquilo que elas estão sentindo, para as reações que elas tiveram, para coisas que as situações fizeram ou pessoas fizeram ela sentir. Então são pessoas inclinadas ao autoconhecimento também. Se identificam, gente? Podem se dizer bruxas. Com muito orgulho, viu? De verdade. Porque quando vocês falam eu sou uma bruxa, vocês estão se reapropriando de um lugar. Bonito, né? Eu amo falar sobre isso. Amo falar sobre isso porque eu quero muito mais mulheres despertas no mundo. É assim que a gente vai mudar a nossa sociedade, é assim que a gente vai criar um futuro melhor para as nossas crianças, uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais respeitosa com as mulheres, mais apropriada dos seus poderes, capaz de cocriar sua realidade. Olha a tal da quinta dimensão aí. É isso. Para mim, essa é a quinta dimensão que a gente está esperando. Somos agentes ativas dessa nova terra. Bruxa com muito orgulho, Vânia. Estamos aqui. Somos as loucas dos livros também, né? Porque bruxas adoram estudar, adoram conhecimento. Certo, gente? Olha, eu vou ficando por aqui. Eu
Sinceramente, eu não esperava que essa live fosse ser tão incrível. Se vocês gostaram dessa live, gente, então assim, ó, vocês vão amar o Despertar da Bruxa, porque o Despertar da Bruxa é um nível mais aprofundado disso tudo aí que eu tô falando, tá? Então, estejam prontas para amanhã, 8 horas, a gente iniciar essa jornada junto. Tá bom? Meu orgulho é falar com as crianças sobre a natureza. Olha, minha madrinha Marise, que acabou de comentar aqui, ela é dona de uma escola onde os meus filhos estudam. E, cara, é isso. As crianças estão imersas na natureza o dia todo. Falando sobre ecologia, falando sobre a natureza, falando sobre... aprendendo sobre o folclore brasileiro. É lindo o trabalho que ela desempenha nessa escola. Meu filho agora tá fazendo um trabalho sobre o Mandela. Incrível. Fez um desenho lindo e tudo. Tá? É isso. Aí elas me chamam pra olhar uma formiguinha no chão. Delicadeza, né, gente? A gente tá vivendo num mundo tão corrido, tão... né? Uma globalização e digitalização tão grandes que a gente esquece dessas pequenas coisinhas importantes e lindas, né? E aí a gente vai pra natureza, pousa uma joaninha no seu dedo, você pausa, né? Você é ancorado no aqui e agora, né? Pra admirar. É uma forma de meditação e pra natureza é extremamente meditativo. É um descanso, um desopilar para o nosso cérebro, para a nossa energia, porque a natureza ela obriga a gente a estar presente no aqui e agora, para admirar toda a potência dela. É uma medicina. Certo? Eu não consigo ir embora, gente. Tá? Estaremos juntas amanhã. Com muito amor, viu? Um beijo grande, bom domingo para vocês. Até mais!